Olá pessoal que se conecta ao Poddesk, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Nossa História e que a partir de agora daremos início à história das unidades Transdesk. A gente vai contar aqui como se deu início ao que nós temos hoje de 22 unidades Transdesk, que é o número atual que a gente tem de unidades aí espalhadas por 11 estados brasileiros, né? Isso mesmo. E nesse episódio você vai descobrir onde nasceu a primeira unidade Transdesk, né? Quais foram os desafios, os perrengues vivenciados aí nessa abertura. E claro, para contar essa história pra gente, recebemos no Poddesk o Juliano Padilha, proprietário da unidade Transdesk de Itapejara do Oeste. Juliano, seja muito bem-vindo aqui ao Poddesk. É um prazer recebê-lo. Conta pra gente como que você está se sentindo hoje em estar aqui participando do quadro Nossa História. Oi pessoal, então é um prazer para mim estar aqui, com certeza. Prazer imenso também participar dessa história desde lá do início. E o início foi desafiador, como todo dia é, mas naquele momento lá, para mim, algumas mudanças estavam ocorrendo. E hoje eu sei que foi Deus agindo, me colocou em alguns lugares para que eu esteja aqui hoje. E eu conheci pessoas, naquele momento eu passava por uma dificuldade que a minha esposa chegou para mim e falou, precisa parar de viajar. Eu viajava com caminhão e ela chegou para mim e falou, você precisa parar de viajar. Nós tínhamos o plano aí de ter um segundo filho e ela falou que não queria mais criar sozinha. O primeiro, né, passou por essa dificuldade e eu concordei com ela e coloquei um dos caminhões que eu tinha, dois, e coloquei uma venda e falei, então tá, se é assim, eu vou procurar um trabalho. Mas para isso ela falou, não, você vai ficar com 2 caminhões, dos 2 caminhões você vai ficar com um caminhão, tem que ter seguro. E eu tinha só terceiro. Aí eu falei, não, mas se de 2 ficar com 1, ainda procurar trabalho e ainda ter custo com o seguro, não, você vai ter que ter. Aí foi que eu fui a Pato Branco falar com a Dulce, que então era esposa do Deoclésio, que é irmão do Luiz Cláudio. Nosso querido Luiz Cláudio, o irmão dele estava lá em Pato Branco, fui lá, conversei com eles até mesmo já conhecia a Dulce, ela mexia com a NTT, o Luiz Cláudio também, aí a NTT a gente já tinha, fui lá para fazer uma proposta de seguro para o caminhão que iria ficar, e aí a gente fez a proposta, levei para casa e no dia seguinte Deoclésio me visitou para apresentar essa proposta da Transdesk, né, na época. E entrou, mas antes dele entrar na minha casa, ele estava bastante ocupado atendendo telefone. Telefone. E chamou a atenção. Foi lá, apresentou a proposta, acabamos fechando, eu fiz. E aí, antes dele ir embora, ele atendendo o telefone durante a nossa conversa, tal. Eu falei, Deoclésio, o que? Ele falou, cara, a gente precisa startar o projeto das unidades. Aí eu falei, peraí, eu tô desempregado, né? Aí eu falei, como que é esse negócio de projeto das unidades, Del? Ele falou, cara, a gente vai abrir umas unidades no Brasil todo aí para atender esse pessoal, tal. Porque a gente não tem mais como fazer isso. A gente precisa startar as unidades. Já na sequência ele falou, você tem interesse? E a gente foi descendo a escada. Eu morava no apartamento, foi descendo a escada. Eu falei, não, eu tenho interesse. Terminando de descer a escada, ao lado tem o prédio daqui da minha sogra, tinha uma salinha. Ele falou, essa salinha aqui dá uma Transdesk, dá uma unidade Transdesk. Naquilo passou um caminhão, rota de caminhão. Ele falou, aqui os caminhões passam na frente. Aqui dá uma unidade. Fiquei assim, acendeu uma luzinha, né? Eu falei, mas como que a gente faz isso? Ele falou, vai amanhã lá em Pato Branco que eu te explico tudo. Eu falei, tá bom. Subi, falei com a minha esposa, o que você acha? Ela falou, você tem que trabalhar, o que vai custar? Ainda eu lembro que ela falou, vai custar R$20 de combustível, você vai em Pato Branco. Eu falei, então tá, amanhã eu vou lá. Cheguei lá, Deoclésio me explicou um pouco, né, sobre o projeto das unidades e falou, você tem que ir lá falar com o Sidney. Eu falei, então tá bom, mas Cascavel, beleza, vou também. Mas me explicou um pouco por cima, vim para casa, falei com a minha esposa, ela falou, não, beleza. A Diane falou, vamos ver. Marquei com o Sidney, alguns dias depois, né, uns 15 dias depois, para uma reunião com o Sidney, em Cascavel. Aí nesse tempo, eu tinha o caminhão, que o meu irmão trabalhava com o caminhão. O cara que me comprou meu caminhão pediu um favor para mim, se eu poderia fazer uma viagem com o caminhão, porque ele não tinha encontrado motorista. Ele foi com outro caminhão dele e nós fomos em 5 caminhões fazer essa viagem. Fomos para Paranaguá carregamos para Sinop. E em Sinop nós chegamos no local para fazer a marcação para carregar o caminhão para voltar, né, para descer para o sul. Só que nisso nós desengatamos um cavalinho para ir buscar a ordem de carregamento no posto. Tem que buscar a ordem, né? Era um domingo, nós queríamos adiantar, entramos dentro do cavalinho, que era o nosso cavalinho, o que sobrou, né, que eu tinha vendido, protegido pela Transdesk na época. E
E aí fomos pro posto. Lá no posto, meu irmão foi dirigindo o caminhão, porque era meu irmão que trabalhava com aquele. Chegando no posto, eles desceram para buscar a ordem de carregamento. Eu não desci, eu fiquei no caminhão. Porque o caminhão também era meu, era meio do meu irmão. Aí eu fui pro motorista e saí dirigindo o caminhão. E nós conversando. E acabei me distraindo um pouco e houve um acidente. Um caminhão bateu na gente. Isso. O caminhão bateu na gente em alta velocidade. O cara estava indo puxar a lavoura lá com o caminhão sem freio, tava precário o caminhão do cara. E ele acabou colidindo com a gente numa entrada. Na hora que eu entrei no asfalto, o caminhão, como era o cavalinho, estava com a lâmpada do pisca queimada atrás. E aí o pisca não funcionou. E eu também não vi o cara, que ele se aproximou muito rápido. Eu entrei à esquerda, ele colidiu direto com a gente. Nossa. O Rafael, que estava junto com a gente, quebrou 4 dedos do pé. O Randy e o outro menino que estava com o outro caminhão quebrou a perna. A gente se machucou, todo mundo foi parar no hospital. E, enfim, no dia seguinte, o que quebrou a perna foi de avião para Pato Branco, Paraná, para fazer uma cirurgia. O que quebrou os 4 dedos do pé colocou uma bota. Eu com muita dor também, mas tomando remédio. E a gente acabou deixando o caminhão em Cuiabá. Não, o caminhão foi removido para Cuiabá, isso. E o bitrem ficou em Sinop. E a gente desceu, cada um com um caminhão. Aí meu irmão pegou o caminhão do menino que quebrou a perna e fomos embora. E aí começou o atendimento da Transdesk com o nosso caminhão. Parece que foi uma coisa, né? Pô, eu vou entrar nessa empresa. Exato. Eu vou entrar nessa empresa e já vou sentir como é o atendimento, como que foi. E foi o que aconteceu. Fui muito bem atendido pelo Léo, pelo Sidney, na época, pela equipe Marquesani, que trabalhava na época, Marquês, né? Então, começou tudo ali, um atendimento maravilhoso que aconteceu. Eu fui com garra conversar com o Sidney lá, porque, aconteceu tudo aquilo. Fui lá, conversei com ele, acertamos e ali acho que iniciou a minha história com a Transdesk e a primeira unidade de Itapejara do Oeste. Foi num episódio bem marcante. Meu Deus. Bem marcante. E ainda bem que você deu ouvido a sua mulher, né? Não. Ela teve uma participação imensa em tudo esse início, porque foi uma postura dela mesmo, a preocupação. Primeiro que, correta, ela também não queria criar mais um filho quase que sozinha, né? Muito tempo fora. E segundo, também se preocupar com ter o único bem que restaria, né? E se nós não tivéssemos esse caminhão coberto, bem provável que dificuldades imensas nós ia passar ali, né? A gente falava um pouco antes aqui na gravação do Poddesk com a Camila, então quem está ouvindo agora, volta aí, se você não ouviu ainda o episódio, tem o episódio aí com ela, da gente falando que o seguro é uma coisa que você paga para não usar. Mas se você precisa usar, você dá graças a Deus que você estava pagando, né? Porque exatamente. O seguro ele não promete que você não vai ter dor de cabeça. Você é um acidente, você vai ficar parado, mas a perda, o prejuízo vai ser infinitamente menor, né? Você não vai precisar começar do zero a sua vida. Que o caminhoneiro, ele também não, é o que a gente também falou, ele não é muito bem valorizado. Mas ele tem, às vezes num conjunto aí, 1 milhão e pouco, muito mais dinheiro que um engravatado não tem na empresa que ele tem, exatamente, né? Então, assim, é um baita de um prejuízo. Mas você falou aí da sua chegada na Transdesk, e antes de você chegar na Transdesk, você vivia do quê? O que você fazia? Você tinha caminhão, então, né? Eu trabalhei como motorista por muitos anos. Engraçado que deu coincidência, né? Eu trabalhava e morava aqui em Vilhena. Você morou aqui? Morei aqui em Vilhena. Meu pai, caminhoneiro a vida inteira. Eu saí de casa com 17 anos, vim em Campo Grande, fui trabalhar em restaurante em Campo Grande. Passamos em frente ao restaurante Joás, falou assim, nesse restaurante aqui, seu Zé uma vez trouxe o Juliano, deixou Iva, vai trabalhar. Eu acho que a gente não tem tanto tempo, mas a historinha eu quero contar também. Claro. O que acontece? Acho que todo mundo teve tá umas fases. História, né? Exatamente. A gente todo mundo teve umas fases ruins, né? Sim. Eu incomodava bastante. Na minha juventude eu incomodei. Incomodou, Dei trabalho. Eu sempre fui muito... eu gostaria de sempre estar mexendo com alguma coisa que eu descobri, eu quero saber. Eu fuçava e saía, voltava tarde, a mãe pegava no pé e, cara, aquele negócio, incomodei, dei trabalho. Aí a mãe chegou um período também e falou, Zé, o negócio é o seguinte, leva, que o filho também é teu. Eles já eram separados na época, né? Já eram separados. Aí o pai ligou, ficou, não incomodando sua mãe, não sei o quê, tá. Arruma a mala aí que eu vou te buscar. Eu falei, opa... Mudou a coisa. Meu sonho era motorista de caminhão, queria dirigir caminhão, né? Eu já dirigia, aprendi muito cedo, um bom professor também, né? Sim.
Aí eu falei, agora chegou minha vez, vou dirigir. O pai vai dirigir de dia ou de noite. Já tá A ideia, né? A ideia. Aí ele me ligou, falou, arruma tuas malas aí. As tuas malas, eu lembro até hoje, até da cor da mala. Era uma mala laranja e cinza da Umbro. Uma mala cheia de bolsinhos, assim, uma mala grandinha. Eu arrumei a mala e esperei o pai chegar. A mãe deu um travesseiro, um coberto, um lençol, uns 2 pares de calçado que eu tinha, coloquei dentro da mala. E realmente, o pai me colocou dentro do caminhão e a gente foi. Ele, numa altura do caminho, ele falou, não, já arrumei emprego para você já tá... Mas, aonde? Não, fica tranquilo, nós vamos chegar lá. Aí chegamos em Campo Grande, à noite, eu lembro que ele parou o caminhão em frente, abasteceu o caminhão no Posto Caravaggio, Campo Grande, eu tirei o caminhão da rampa, dirigindo, eu lembro que eu tirei o caminhão da rampa, coloquei em frente ao restaurante, aí ele falou, vamos jantar com os proprietários. Os proprietários eram amigos de longa data do meu pai, que estava tocando o restaurante, e na janta ele falou, filho, esse aqui são seus patrões. Olha só. Agora você pega suas coisas aí, você vai ver com eles aí como é que você vai trabalhar, e aonde que você vai ficar e tal. E foi o que aconteceu. Que idade? Eu tinha 17. E ele partiu. Ele morava em São Gabriel e ele veio embora. E eu entrei lá, eles foram lá num quartinho, lá no fundo, quartinho bem pequenininho, cabia tinha uma caminha de solteiro e uma portinha daquelas de lata, assim, sabe? E lá foi minha casa por um bom período. Aí trabalhei em restaurante um bom tempo ali, e é ali que... Aí depois dali vim para São Gabriel, de São Gabriel... trabalhando como frentista de posto, sempre junto com o pai por ali, o pai morava em São Gabriel. Aí o pai falou, a gente vai embora para Vilhena. Aí eu vou embora para Vilhena, os caminhões estão trabalhando mais lá naquela região, então a empresa vai para lá e eu vou para lá. Eu falei, e lá? Ele falou, lá dá para você trabalhar no posto Miri. Só que trabalha de frentista aqui e tal, você pode trabalhar lá no posto Miri. Aí arrumou emprego também com o pessoal do posto Miri e eu vim primeiro ainda. Eu cheguei em Vilhena antes que o pai. Ele já estava programado para vir com a mudança. E eu vim de carona com um amigo dele. E ele me deixou aqui no Posto Miri. Aqui em Vilhena. Então a gente está gravando isso aqui em Vilhena. E eu cheguei em Vilhena aqui em 2003. E trabalhei um período no Posto Miri, aqui em Vilhena. E hoje estamos aqui gravando e temos um evento daqui a pouco. Que bacana, olha. Legal. Como as coisas são, né? Você vê? Muito legal. Teu pai... te ensinou a virar homem, formou, né? Pegou vamos trabalhar, vamos parar de fazer molecagem. Ele fez a melhor coisa que ele podia fazer, na melhor hora. Se fizesse antes, eu não teria maturidade. Se fizesse depois, poderia ser tarde. Fez na hora certa. Tava incomodando, tava dando trabalho, falou, entra aí que agora eu vou te levar. Eu achei que largou lá e foi a melhor coisa que ele fez. Sim. Foi a melhor coisa que ele fez. Quanto amadurece, né? E aí quando você veio para Vilhena, aí ele ainda trabalhava com caminhão. Aí uma hora você começa a ir com ele no caminhão. Ele trabalhou com o Franciose, né, uma empresa, muitos anos. Ele trabalhava com essa empresa, essa que veio para cá. E aí depois ele comprou um caminhão. Eu fiz a minha habilitação para categoria E, aqui em Vilhena também. E ele comprou um caminhão junto com a empresa. Tinha 22 anos de empresa, a empresa comprou um caminhão junto com ele, né, a sociedade com ele. E era bitrem. E na época já girava muitos rodotrens. Como eu estava começando, ele também falou, não vai para rodotrem, não vai para o bitrem, pega o meu caminhão. Eu peguei o dele, ele esperou anos para comprar um caminhão. E quando ele comprou, quem foi trabalhar fui eu com o caminhão dele. Mas ele ficou no rodotrem e eu fui para o bitrem. E aí trabalhamos algum tempo aqui, depois eu passei o caminhão para ele, eu fui para outros lugares, com o caminhão trabalhando de empregado, até chegou o ponto que eu consegui comprar o meu primeiro caminhão. Daí veio o segundo, e depois do segundo veio a Transdesk, daí veio a história, aquela onde que a Diane chega para mim e fala, ó, você vai ter outro filho, eu quero você junto aqui para nós criarmos juntos. Como é que é o nome do seu mais velho? Felipe. O Felipe nasceu aqui então? Não. Não, o Felipe nasceu... Já estava de volta em Itapejara. Já estava de volta, porque daí um período que eu fiquei aqui trabalhando no caminhão, eu voltei para Itapejara, foi quando eu conheci a Diane, a minha esposa. Ela logo engravidou do Felipe, e hoje a gente tem o Felipe e a Maria Alice. E o Felipe tá trabalhando com a gente também, né? O Felipe tá lá cuidando da unidade de Itapejara. Hoje é o gerentão lá. Ele que tá na frente lá. Ó. Eu tô aqui, ele que se vira. Ele que tá cuidando. Ele que tá cuidando. A gente que legal. Tá aqui, eu, a Diane, mãe dele, a Camila, tia dele, que também é o braço direito daquela unidade. E eu falei para ele, o compromisso agora ficou
pesada aí, é com ele, tá lá. Ele tem os mesmos 17 anos que eu tinha na minha época. Legal. Ainda que eu fui mais feliz com meu pai, né? Eu não precisei colocar ele dentro de um caminhão largado. Ele tá lá, muito responsável, tá cuidando do nosso negócio lá. Mas eu acho que independentemente de qual emprego que ele vai ter, eu acho que ter a responsabilidade de tocar alguma coisa ou fazer alguma coisa, é isso que amadurece a pessoa, né? É verdade. Se ele está cuidando de uma unidade, se ele é frentista, é só um detalhe, mas ter a responsabilidade de algo é o que, né? Que legal. E aí a gente estava vendo, né, percebe que a família Padilha, ela trabalha unida, né? É uma coisa, vocês trabalham entre família, né? E como é que é isso? Como é que é trabalhar ali com a esposa, com o filho, com a irmã? É sempre um desafio também, né? Sempre falavam, eu ouvia isso, trabalhar em família não dá certo, não dá certo. Eu acho que não. Eu acho que precisa estar sendo família ou não família, precisa estar na mesma sincronia. Precisa estar olhando para o mesmo lugar. Se você estiver olhando para lugares diferentes, pode ser quem for. Família ou quem for, não vai dar certo. Eu e minha esposa começamos. Um ano depois veio a Camila. E depois eu fui trazendo, não, antes da Camila, ainda o seu Zelmo aqui em Vilhena. Né? Porque quando nós abrimos a unidade de Itapejara, veio a segunda, terceira ou quarta, não lembro, foi Vilhena. Eu lembro que eu cheguei pro Léo, pro Sidney, falei, pessoal, você vai abrir mais unidades, eu tenho um lugar que é magnífico, tem muito caminhão e eu conheço lá, trabalhei lá, tinha morado aqui e eu já tenho até uma pessoa que eu quero colocar lá, porque relacionamento meu pai sempre teve, sempre foi muito querido entre os caminhoneiros, né? Aí eu lembro que o Léo falou, não, bora, vamos ver, e conheceram o Zelmo, o pai veio aqui e aqui foi aberto também a unidade de Vilhena na época. Então veio o pai, depois veio a Camila, aí veio o Jefferson e veio vindo. A família toda, a Ângela passou por aqui. Então, assim, trabalhar com família para mim é um privilégio. Eu adoro isso, né? Eu quero estar perto deles. Mas não é fácil, como também não é fácil trabalhar com qualquer tipo de pessoa. É aquilo que eu falo, você tem que estar na mesma sincronia, olhando para o mesmo lugar. Aí vai mesmo. Mas é um privilégio trabalhar com a família. A Cami falou que, inevitavelmente, as coisas se divergem, mas trancou a porta da unidade para fora, acabou. É isso aí. Porque, eu penso de um jeito, você pensa de outro. Tá bom, trabalho. Saímos do trabalho. É isso. É legal. A gente sempre, acho que conseguiu fazer isso muito bem. E a gente vem fazendo isso melhor ainda. Eu acho que trabalho é trabalho. A nossa família, nosso relacionamento como família é outra coisa. E não dá para misturar mesmo. A ponto de que se precisar ter ações, você tem que tomar ação com o teu colaborador, não com o teu irmão, não com a tua irmã, não com a tua esposa. É diferente. Né? Então a gente age assim mesmo. A gente senta, resolve como que se fosse um colaborador comum, né? Não como família mesmo. Família é para fora da porta. É isso mesmo. Legal. E assim, Juliano, quando você, né, nasceu ali a possibilidade de formar a unidade lá em Itapejara, né? Você conversou com o Zelmo, né? E decidiu o local. Como que foi esse início para você, né? Porque daí conversou com a diretoria, decidiu ir atrás do local e formar a equipe. Como que foi esse início também, dessa construção? Em Itapejara? Em Itapejara. Itapejara, então, quando eu voltei de Cascavel, que eu falei, teve até um detalhe bem engraçado, que depois eu descobri isso, que no dia da reunião, participou da reunião eu e mais 2 pessoas, com o Sidney, né? Que estava lá fazendo a reunião com a gente. Era 2 de Chapecó, que inclusive agora Chapecó, né, a gente atende lá. Na época era um tal de Tafarel e um menino de uma recuperadora, lá, uma oficina. Esse Tafarel era amigo desse cara e vendia colchão. Aí a entrevista foi com nós 3, né? Aí no final da reunião, beleza, tô pra casa, acho que vai dar certo, beleza, tal. E uns anos depois eu descobri que após essa reunião, o Sidney chegou pro Léo e falou... O Léo me conheceu também, né? O Sidney participou mais da reunião, mas o Léo estava por ali. Aí o Sidney falou pro Léo, Léo, cara, você viu aquele menino lá do vendedor de colchão lá? Cara, que vendedor, né? O cara já tem experiência, gostei dele. E você viu aquele menino lá da oficina, lá de Chapecó, menino novo, já empreendendo nesse ramo da oficina e tal, você viu que bacana, vai ser um parceiraço. Agora, eu não botei muita fé naquele gordinho, não. Eu fiquei sabendo. Eu Léo, por quê? Não, mas vamos. Eu disse que o Léo deu uma... Não, mas vamos ver o que vai dar. Vamos aí. Vamos apostar. E eu acho que
É que nem um casamento, fica 30 anos junto, separa, não deu certo. Deu certo, sim, deu Deu, certo 30 com anos. Então certeza. tá dando certo. Exatamente. Por enquanto tá dando certo e até onde Deus permitir, né, a gente vai Continuar dando certo. Vai continuar dando certo. Então foi um episódio engraçado ali que eu até sempre quando eu vi o Sidney eu cobrava assim, que o gordinho não vai dar certo. Não vai dar certo. O gordinho não vai dar conta. Ó, o gordinho aí, ó. O Gordinho tá aí hoje com 3 unidades, né? É isso aí. Foi bacana. No início a gente começou a unidade Itapejara, eu e a Diane. A equipe era nós, né? Eu e ela. Mas sempre foi buscando... Eu busquei sempre começar pelos meus amigos. Os conhecidos que... ninguém conhecia a Transdesk. Ninguém conhecia esse nome. Né? E daí vender uma proteção, cuidar de um bem tão valioso, tão... Sim. Valioso em 2 sentidos, né? De valores mesmo e ao bem do cara. O cara tem um apreço pelo caminhão e tal. Então é difícil. O que eu falei, eu vou nos amigos que confiam em mim, que sabem quem eu sou, e eu vou falar, vou bater no peito e vou pedir uma oportunidade que confie um pouco mais em mim. E foi, deu certo. E aí a gente foi, a Diane no escritório, e eu pra rua, batendo em porta de caminhão, fazendo visitas. E aí foi indo. E eu passei por muitos consultores, meu Deus do céu, quanta gente eu trouxe. E não é fácil acertar. A gente foi buscando e busca até hoje formar equipe, trazer novas pessoas. Mas desde lá para cá a gente faz isso quase que todo dia, né? Buscando pessoas. Mas foi indo. A Camila veio, agregou muito. A Camila é excepcional o trabalho que ela faz. Sempre foi muito... O que ela pega para fazer, ela faz muito bem feito. Então não é porque é minha irmã, não. Se não fosse minha irmã, eu estou falando da profissional, que é a Camila mesmo. Sempre me ajudou, então complementou já a equipe, foi indo. E hoje tem lá 10, 11, 12 pessoas sempre trabalhando conosco na unidade Itapejara. Que legal. Isso aí. E hoje a Cami, ela tá dando um apoio aqui em Vilhena. Isso. Mas ela já ventilou que ela tá voltando, né? Voltando. Tá, eu vim buscar. Pra Itapejara. eu vim buscar. A Cami sempre, com a experiência que tem, já tem muitos anos, né? A Camila vai para 10 anos agora. 10 anos de Transdesk, né? Uma década. Tem uma experiência danada aí. E aí, com dificuldades que a gente passa, um dia numa, outro na outra, a gente está passando por algumas dificuldades aqui na região e a Camila veio para ajudar. E ajudou, está ajudando. Mas agora eu vim buscar. Eu falei, agora vamos para casa. Vamos para casa que precisa lá também. E falando em dificuldades, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no início do negócio? Você menciona aí que o nome não ser conhecido é uma baita dificuldade, porque a pessoa precisa transferir a confiança que ela tem em você para a marca, né? Por eu confiar em você, eu vou fechar isso nessa com você. marca aí. Mas o que mais você acha que teve assim que foi de difícil, que foi desafiador? Eu já relatei 2 dificuldades imensas aqui, que foi, claro, esse negócio da marca, não conhecer, ter que bater no peito e falar, confia em mim. Essa é uma grande dificuldade. Lá no início foi uma grande dificuldade. A segunda também que eu falei, ainda até hoje, é a dificuldade de encontrar pessoas. Essas 2 foram as 2 maiores dificuldades até hoje que eu falo que eu enfrentei. Foi essa. E uma a gente enfrenta todo dia ainda, que é a falta de pessoas. A gente vai sempre tentando encontrá-las aí. Né? Mas as mudanças, muitas mudanças, isso aí cria dificuldades, mas a gente sabe que é necessário. E quem não muda... daqui a pouco fica para trás, né? São dificuldades do dia a dia, mas tira de letra. Né? Acho que a Transdesk, o Grupo Unos aí é maravilhoso em tudo, né? A história diz, os números, os anos. E eu falei mesmo, agora há pouco, conversando com um consultor ali, falei, cara, tá difícil? Tá. Mas o que a gente tá fazendo para mudar? O que é? Então, assim, porque isso, que aquilo, que... Cara, se tem alguém falando que tá ruim, tá ruim. Tem alguém te falando mal, tá falando mal. Cara, mas bate no peito e fala, amigão, tem 10 anos essa marca aqui. A gente nunca fechou essa porta. Já passou várias e várias aqui que abriu e fechou, veio e foram embora, e nós estamos aqui. Então, só isso já diz tudo, né, cara? 10 anos aqui em Vilhena. 10 anos de história, essa marca aí tem um peso, hein? Exato. E assim, Juliano, como que foi a construção em Itapejara? Houve uma mudança, né, de local, de onde era a unidade anteriormente, para um novo espaço agora?
Acho que para você também é uma grande realização, né? Com certeza, muda-se para um lugar maior, melhor, e a gente vê, nossa, poxa, como esse projeto está dando certo, está crescendo, né? Mas onde foi o primeiro endereço da unidade lá em Itapejara? O primeiro endereço foi ali naquela salinha do lado que o Deoclésio falou, aqui da unidade, foi ali mesmo. Fui lá e falei com a sogra, falei, empresta a sala aí que eu preciso abrir um escritório. Aí foi ali naquela salinha onde o Deoclésio olhou, aqui dá uma unidade. E aí a família se reuniu, foi lá, limpou, arrumou? Isso. Não, eu tinha uma mesa, uma escrivaninha, eu tinha um computador e eu comprei uma impressora e uma cadeira. E ali começou. E aí, claro, depois a gente foi melhorando a estruturazinha da unidade, ficamos ali por 4 anos. E aí fomos para um segundo endereço, no posto, na frente ali, um pouquinho para frente ali, foi num posto, uma sala maior, né? Fizemos a mudança, já melhoramos o espaço, né? Ficou mais confortável. E agora, há uns 2 anos atrás, nem isso, nós mudamos aí para um belíssimo escritório, né? O padrão é maravilhoso, muito bonito. Tem lá 190 metros de escritório com conforto lá para atender o cliente, para os colaboradores, para nós trabalharmos. Muito confortável agora. A gente precisa ir lá conhecer, né? Ou você já conhece? Conheço. Eu não conheço ainda. Linda a unidade eu conheço só o segundo endereço, que tem um apartamento em cima. Acho que a Camila morava ali, alguém morava ali. Isso. Aí eu só conheço ali. A nova unidade eu ainda não conhecia, não. Ah, não. Né? Mas estamos pertinho, né? Dá para ir lá fazer uma visita, né? Com certeza, com certeza. Não, mas vocês estão convidados a sempre estarem por lá. Legal. Ô, Juliano, e assim, vamos falar de história com o cliente, que é uma parte que a gente gosta aqui, né? Nesses 10 anos aí, eu tenho certeza que tem muita história com o cliente, né? A gente sabe, a gente até comentou com a Camila antes. São histórias muito positivas, legais, e às vezes assim são histórias que a gente, né, gostaria que não tivesse acontecido. Mas conta pra gente, nesses 10 anos aí, quais foram as histórias que marcaram a sua vida? Teve um episódio de um atendimento a um cliente que me marcou, faz bem pra gente até lembrar. O caminhão do cliente pegou fogo. Né? E era um cliente que, como eu, começou lá, saiu de funcionário, comprou um caminhãozinho, batalhando, e ele tinha fechado conosco, e logo, após alguns meses, fechado com a gente, o caminhão dele pegou fogo. E eu lembro que o caminhão dele era um caminhão branco, um Iveco, gabine baixo, não tinha ar-condicionado, né? E depois de alguns dias a gente foi fazer a indenização a ele, a reposição do bem para ele. Ele todo preocupado em todo esse período, eu falei, fica tranquilo, fica em paz. Não, mas o caminhão ele aprovou, né? O caminhão ele aprovou. Quando chegou o caminhão, eu lembro que ele falou, cara, o caminhão é mais bonito, é melhor e agora eu vou de novo. Agora ele ficou contente, ele ficou muito feliz, aquilo lá me marcou. O caminhão dele era um gabine baixo, nós conseguimos um gabine alta para ele. Olha só. O caminhão dele era branco, conseguimos um vermelho, depois eu descobri que é a cor dele preferida. E o caminhão dele não tinha ar-condicionado, é o que ele tinha. Então ficou marcado aquele atendimento, o cliente ficou muito feliz, né? Eu também fiquei feliz, porque, imagine, então aquilo lá marcou muito. Como também teve histórias que um pouco ruins, né? Sim. Mas essa marcou muito mesmo pela alegria do cliente. O cliente ficou muito contente com esse atendimento. Que marca, né? Realmente. Você também vem desse meio, né, Juliano? Então, Sim. é diferente. A gente olha, a gente identifica, a gente sabe, mas você viveu isso, né? Então, realmente, eu acredito que sente muito mais, né? Você acredita que por ter vivido, né? Você viveu no trecho, você dirigiu, você dirige ainda, né? Mas você acha que isso facilita para você na hora de você falar do produto, na hora de você falar da empresa, na hora de fazer uma venda? Porque assim, você não está ali na rua vendendo todo dia, mas você não deixa de vender, né? Não, nunca. Mas você acha que sentir na pele o que esses caras sentem te ajuda, te facilita na hora de apresentar o produto, na hora de vender? Eu acho que facilita sim, Júnior. Vivenciar isso, você fala com mais propriedade, você sente também as dores, né? Você sentiu as dores, você sabe o que é. Não que isso não possa... Tem pessoas de sucesso aqui dentro que nunca dirigiram um caminhão. Mas me ajuda. E ajuda quem passou por isso, ajuda a entender do outro lado. Para mim, ajudou a vida inteira isso. Né? Não é fácil, uma profissão difícil, tem que ser muito guerreiro. Então isso me ajudou muito sempre, fazer essas vendas. E
já teve cliente que virou amigo? Muitos. Virou amigo de frequentar a sua casa? Sim, e vieram, e já foram, e mudaram, e uns já ainda ficam. Fiz boas amizades nesses anos. Legal. Eu acho que tem um DNA da Transdesk que ela... Não sei, eu acho que é o DNA, que é uma coisa que a gente não faz um esforço para que aconteça, mas acontece naturalmente. É que as pessoas vão se tornando parte da família da gente. É óbvio que não dá para sua carteira inteira de cliente ser, mas assim, naturalmente a gente se aproxima muito do cliente, né? Até mesmo do colaborador. A gente falava isso mais cedo aqui, que a gente acaba trabalhando em família. Você literalmente em família, mas a gente trabalha em família, né? Quando a gente vem, igual a gente está fazendo rodando, né? Paramos lá em Cuiabá, Rondonópolis, tem pessoas ali que eu vi pela primeira vez. Mas o tratamento que a gente tem um com o outro é como se a gente já se conhecia há muito tempo, né? E eu acho que esse DNA é muito do caminhoneiro. O caminhoneiro, ele é assim, né? Ele, por mais que ele seja um cara solitário, porque ele está no trecho, na maioria das vezes sozinho, ele é um cara que, quando você para conversar com ele, parece que você é amigo dele a vida inteira, né? E eu acho que por a gente atender esse perfil de cliente, eu acho que a gente pegou esse DNA também, né? E é muito importante porque às vezes você está ali para vender, dificilmente você vai vender. Mas se você chega ali no caminhoneiro, você começa a ouvir a história da vida dele, você começa a gastar um tempo ali com ele, virando amigo, você conquista tal confiança que você precisa para mostrar para ele o que você tem de produto, de serviço, de benefício que vai melhorar ainda mais a vida dele, né? É bem isso mesmo. O caminhoneiro é muito solitário e quando ele consegue encontrar alguém para trocar uma ideia, bater um papo legal, rapidamente você faz amizade com ele. Ele é carente disso, né? Isso. Todo mundo precisa de bate-papo, conversar. E o caminhoneiro às vezes passa horas e horas sozinho. E quando ele encontra alguém do uniforme da Transdesk ali, já, tá aí meus amigos. Eles gostam muito da gente, gostam muito da marca. Quem conhece a gente sabe, nossa essência. Então, é bem tranquilo. Eu sempre falo para os meus consultores que a gente só vende para amigo. Eu falei, então façam uma amizade todo dia. Saiam para fazer amizade. Porque a gente só vende para amigo. Se o cara não se sentir confortável, não ter uma amizade com você, ele não vai abrir. Então é isso mesmo. A gente senta, tenta entender a história do cliente, a empresa, como que e daí a gente sim, claro, apresenta os nossos produtos e aí sai uma venda. Mas depois de uma amizade. Sim. E você lembra do primeiro cliente? Do primeiro contrato ativado lá? Como lembro. Marca, né? Marca. Conta essa história pra nós. O primeiro SegTruck? Eu lembro. Vicente Natalino Duarte, meu primeiro cliente, ficou algumas horas esperando eu receber o ok lá da Matriz. Matriz era 4, 5. Marquesani, o Sidney, o Léo, a Bruna. Era muita coisa por telefone. Não, telefone era, nossa, nesse sistema, né? Imagine o que era o sistema, era uma planilha. E ele ficou aguardando umas horas o ok. Eu já tinha foto, vistoria pronta para daí ativar o caminhão dele. A gente já reconheceu isso em algumas outras ações, né? A gente tem, acho que, marcado isso tem vídeos e tal. E esse meu primeiro tá aqui, tá na base. Olha. Tá até hoje. Que legal. E ontem nós recebemos aqui em Vilhena a visita do primeiro de Vilhena. E também está na base. Que legal, cara. Está conosco há 10 anos e o Vicente quase 11 anos. Esse final do ano vai para 11 anos. E o nosso primeiro cliente aqui também estava aqui ontem. Convidamos ele para participar de hoje do nosso evento aqui dos pneus House, mas ele, compromisso, não vai poder deixar. Ele está com o caminhão carregado e tinha agendamento lá em Porto Velho, ele não vai poder, mas estava aqui, chegou. Isso para nós é um prazer. Saber que eu tenho os 2 primeiros clientes dessas 2 unidades ainda estão na base. Que legal. Eu acho que isso transmite aí o quanto a gente tem de confiança com o nosso público, né? O primeiro cliente de Itapejara, como é que é o nome dele? Vicente Natalino Duarte. O seu Vicente, provavelmente, então foi um dos primeiros clientes Transdesk também, né? Porque Itapejara foi a primeira unidade, né? Então deve estar lá no top 1 do top 5. Vamos mandar uma caixinha para ele. Um kitzinho, vamos mandar um brinde para ele. Depois a gente pega o endereço dele direitinho com você. Acho que vale a pena, né? Com certeza. Meu Deus. Não, vale mesmo. A gente reconheceu um tempo atrás o Vicente e nós doamos uma lona para o caminhão dele. Que legal.
A matriz doou uma lona para o caminhão dele e eu doei uma repaginação no cavalinho dele. Que legal. Aí a lona foi para cima da carreta e o cavalinho foi lá fazer um polimento, umas pinturas, para dar um up no caminhão dele. Ele agradeceu muito, é muito grato, é um cara que sempre que pôde indicou, falou muito bem da gente e sempre foi muito participativo em todas as nossas ações, sempre. A gente faz qualquer tipo de ação, ele está lá, ele está junto. E ele mora lá em Itapejara. Mora lá em Itapejara. Ele é um cara 10 mesmo. É um cliente que hoje você pode falar assim, meu amigo. É meu amigo, sempre. Ele já era antes e se tornou mais ainda. Gente boa demais. Legal. E aí a gente, né, já falamos aqui das demais unidades, né? Como é que nasceu Porto Velho? Falamos aqui de Vilhena, né? E Porto Velho, quando a gente chegou lá, como é que nasceu Porto Velho? Atendíamos o estado todo por Vilhena, mas eu acho que não conseguimos atender todo o estado, na verdade, porque é muito grande, o estado da Rondônia é grande. E aí surgiu a necessidade, daqui a pouco, de ter um espaço físico em Porto Velho, uma unidade em Porto Velho, para ter uma equipe lá, para daí melhor atender, dividir esse estado ao meio, para que pudéssemos aí alcançar o maior número de clientes. E aí, junto da matriz, foi definido e aprovado, e a gente foi lá para Porto Velho em busca de salas, local, e nós tínhamos junto da gente aqui a Ana, era uma consultora, bastante guerreira, se destacou, e aí surgiu a ideia de abrirmos com a Ana, parceira, sócia, e ela iria tocar a unidade de Porto Velho. E assim foi feito. Tá? Hoje existe lá a unidade de Porto Velho, agora sim, no padrão, pouco tempo atrás reinaugurado no padrão, ficou muito linda também. Mas naquele momento a necessidade era de abrir uma unidade em Porto Velho para melhor atender o público rondoniense mesmo. E para Porto Velho foi a sua primeira viagem de avião na vida, né? Isso que eu ia falar, foi Porto Velho que me fez andar a primeira vez de avião, exatamente. Legal. Foi assim um medo danado. Tem umas histórias aí em relação a isso. Também tem, né? Agora, esses dias, a equipe aqui foi pegar o voo para descer lá para Foz, né? Para convenção. E também teve uns aí que nunca tinha andado de avião que, de tão nervoso que tava, não fechava a matraca no avião de nervoso. O Henrique, né? Que é nosso instalador aqui, que também é parente, é primo, família, é meu primo. Ele nunca tinha andado de avião também. Foi lá, pegou o voo, mas tava nervosão. Foi. Eu sei como é que é esse nervosão aí. A Transdesk, ela dá primeiras vezes para muitas coisas, né, para as pessoas. Então, exatamente. Eu já ouvi histórias de gente falando nas convenções, né? Nossa, eu nunca teria dinheiro para estar num resort desse. Nossa, que legal e tal. Então, acho que a gente lida com gente e a gente investe em gente. Eu acho que isso é o que... É o que faz a diferença, né? É óbvio que time de vendas é uma coisa mais complicada. Existe uma rotatividade maior. Porque o vendedor, ele é uma pessoa inquieta, né? Então, às vezes ele está aqui, mas já parece uma outra oportunidade, ele vai. Então, obviamente que o time de vendas você vai ter uma maior rotatividade. Mas enquanto essas pessoas estão aqui, é muito legal a gente poder ver algo, desde uma pequena coisa até uma grande coisa que a gente consegue impactar na vida dela, né? Seja andar de avião, se hospedar num hotel legal, enfim. É muito legal ver essas coisas acontecendo, né? Isso. Essas coisas novas que acabam acontecendo na nossa vida através dessa empresa maravilhosa aqui, aconteceu comigo também. Eu só conheço Cancún porque eu ganhei da empresa, lá em 2014. Eu e minha esposa para Cancún, no México. Que legal. E é uma viagem que eu ganhei, na época foi segundo lugar ainda. Primeiro foi um Palio, que o Ilha de Maringá ganhou. E nós ganhamos com o Itapejara em segundo lugar a viagem para Cancún e fui conhecer lá Cancún. Não, acho que eu não tinha conhecido não, ainda. Foi a empresa que me proporcionou. Que legal, muito legal. Poxa, Cancún. E o legal é isso, assim, né? Nesse quadro, Histórias de Sucesso, a gente também vai conhecendo que as oportunidades, né? Realmente, muita gente comenta, o Samuel lá mesmo, meu apartamento, meu primeiro apartamento, muita coisa que eu tenho dentro lá de casa, eu ganhei né, por reconhecimento, então é muito legal ouvir essas histórias. E a Diane é sua parceirona, né? Sempre com você, acreditou no projeto também, investiu. Sempre esteve comigo, tá comigo aqui, tá aqui em Vilhena, viemos juntos, sempre tá comigo. É minha esposa, minha melhor amiga, minha parceira. Que legal, cara. É isso aí.
Sempre está comigo. E agora, na última convenção, agora em fevereiro, vocês receberam uma placa, né, de reconhecimento da Transdesk, que está fazendo 10 anos de unidade, né? E recebeu uma placa de homenagem, né, como a primeira unidade Transdesk, né? Primeira unidade. E assim, não tem como você não pensar de que isso também contribuiu para a expansão e para o sucesso das demais unidades. Porque quando você starta, você é o primeiro, você tem um desafio de fazer o seu negócio dar certo. Mas depois que entra o segundo, o terceiro, você tem o desafio de se manter ali no funcionamento igual tudo mais, mas também de continuar lá em cima, né? Então, aí a gente tem 2 desafios, de manter o negócio vivo e de manter o negócio bem, despontando, batendo meta e tal. Você, como gestor da unidade, quais são as estratégias que você utiliza para manter a equipe engajada, né? Porque acertar a pessoa não depende tanto assim da gente, né? Depende às vezes mais da pessoa, que às vezes a gente acerta e a pessoa vai embora, né? Uhum. Mas qual é a estratégia que você usa para fazer as suas unidades darem certo? Porque elas estão dando certo. Assim, o que você falou, é difícil fazer certo. Mais difícil ainda é se manter fazendo certo, né? Então, é sempre um desafio. Mas com a equipe, eu aprendi nesses anos, até mesmo com a Matriz, que são excelentes profissionais, pessoas, e me ajudam também quando eu tenho essas dificuldades. Eu aprendi que a gente tem que cuidar da pessoa. Uhum. O resultado vai ser de acordo com como essa pessoa está, como ela está se sentindo no ambiente, como se ela está acolhida, e a gente tenta fazer isso com a equipe, tenta conversar com eles, entender como é que está. Eu sempre falo em algumas reuniões que o teu problema lá da tua casa não é só teu, é nosso também. É só teu se você, claro, quiser, não quiser compartilhar com a gente. Mas eu sempre falei, o teu problema pode ser nosso também. Estamos aqui para te ajudar. E entendendo a vida deles, a dificuldade deles, isso melhora a performance dele. Ele está bem, ele estando bem, ele vai produzir legal. Então eu sempre tento conversar com eles, entender como é que está. Tem casos aí de consultores que realmente a esposa liga aqui, como é que tá, como é que ele tá, como é que tá, ó, me passa a meta aí. É isso mesmo. Você ganha uma aliada lá na casa do cara, né? É porque o cara tá lá e é família e é tudo isso junto e já pede, não, daqui a meta, como é que ele tá se saindo, ele tá indo bem, esse mês aí como é que tá o produto tal, é assim. Trazer a preocupação com a vida deles, né, e tentar ajudar, né, que faz com que eles estejam bem e aí o número vai acontecendo. É isso, cuidar de pessoas. Que legal. Juliano, e quais histórias também, né, a gente falou aqui um pouquinho sobre a unidade, com os clientes, mas que você tem com o pessoal da Matriz, né, porque eu sei que ao longo dessa construção tem algo que tenha marcado, que tenha acontecido e que você lembre com carinho hoje e que você possa compartilhar aqui com a gente. Tem várias. Meu Deus, tem várias. Esses caras são referências para mim. Joelso, o Léo, o próprio Sidney, o Luiz Cláudio, o Manuelzinho, que já se foi. Esses caras sempre foram referências. Eu sempre aprendi com eles e sempre que eu preciso, eu recorro. Eu ligo. Muitas vezes a gente passa por maus bocados e teve vários episódios, daqui a pouco que a coisa ficou mais quente, discussões sempre há, né, negócio. Uhum. E eu lembro que sempre quando isso aconteceu, no dia seguinte eu tinha a visita de alguém lá. Peraí, vamos ver isso aí. Sempre foram muito presentes, sempre me ajudaram muito e eu sempre falo para os meus gestores, sejam obedientes. Eles estão lá para fazer o correto. E eles sempre buscaram o melhor para a gente, para a empresa. Então eu tenho plena confiança neles. E eu falei que eu conheço os corações deles. Eu conheço. Teve até um episódio que aconteceu no Empreendedores do Reino, lá em Juiz de Fora, onde eu fui convidado pelo Léo, pelo Sidney. E lá no início da empresa, nós visitamos uma empresa em Quedas do Iguaçu. Início, eu digo início mesmo, era nos primeiros dias de abertura da unidade Itapejara. E nós combinamos de se encontrar em Quedas do Iguaçu para atender um cliente. Cliente esse que também está até hoje na base, já há quase 11 anos. E foi o nosso primeiro cliente de carga lá. Nós fomos prospectar lá com ele para fazer um seguro de carga para a empresa. E foi o Sidney e o Léo para lá. Eu peguei meu carro em Itapejara, fui para Quedas, eles pegaram o carrinho deles aqui e foram para Quedas.
Eu lembro que era um Sandero prata que o Sidney tinha. E aí, chegando lá, nós ficamos lá, conversamos com o cliente, ok, beleza, bem provável que fechamos, saímos lá 100%, vai fechar, beleza. Contente com isso, falei, vamos almoçar? Falei para eles, era 11h30, já passado, vamos almoçar. O Léo olhou para o Sidney olhou e falou, cara, nós não vamos poder, Juliano, nós temos uma reunião marcada em Cascavel, nós vamos ter que voltar. Eu falei, beleza, tá, tranquilo. Peguei o carro e vim embora. Lá no Empreendedores do Reino, chegou o Léo para mim, o Sidney, falou, Juliano, a gente precisa falar um negócio para você. Anos depois. Precisamos falar um negócio pra você, precisamos do teu perdão. Eu falei, como assim? Não, precisamos do teu perdão. A gente mentiu pra você. Eu falei, você lembra o dia lá que a gente foi pra Quedas e tal, e primeiro cliente lá de carga e tal, você convidou a gente pra almoçar, e a gente falou que tinha uma reunião? Eu falei, lembro. Ele falou, então, Juliano, não tinha reunião nenhuma. Nós não tinha dinheiro pra pagar o almoço. Nossa. Verdade. Cara, mas eu falei, mas não. Como é que nós iríamos falar isso para você, nosso primeiro, quem acreditou, e nós não tínhamos dinheiro para pagar o almoço? E aí? Você ia confiar na gente? Poderia que você confiasse ainda na gente, mas como que a gente ia saber disso? Nós estamos pedindo perdão para você porque a gente mentiu. Que loucura. Cara, então assim, o início, eu sei o quanto foi difícil para o Léo, para o Sidney, para nós também, eu, a Diane, mas... o bom é saber onde a gente chegou e onde a gente ainda vai chegar. Uhum. E Deus está honrando todo dia, gente. Isso é bom. A gente sabe disso. Mas aquele dia, lá no Empreendedores do Reino, eu conheci um pouco mais ainda do que é esses caras. Uhum. Incomodou, alfinetou por tempo. E até o dia que eles lembraram e falaram, não tem que... E eu... Podia ser que não mudaria nada. Uhum. Mas também poderia ser, peraí, como assim? Tá tudo começando. Por mais que eu também era uma oportunidade, porque eu não tinha o que fazer, eu teria que trabalhar. De uma forma ou de outra, eu falei, eu vou trabalhar de frentista, não tem problema. Mas eu também precisava trabalhar. Mas daqui a pouco eu ia pensar, poxa, se a empresa, esses são os caras, né, lá da matriz, lá da Cascavel, não tem dinheiro para pagar o almoço? Cara, você vê? Incrível, né, cara? Meu Deus. O começo foi muito difícil. Mas... Você roeu o osso junto com quem roeu o osso. Né? Cara, sabe o que eu fazia, Júnior? Eu não entendia. Eu entendia de caminhão. Uhum. Eu estava aprendendo ali. E é isso que eu falo para quem está começando. Cara, usa das ferramentas que você tem, dá um jeito, improvisa. Eu entendia de caminhão. Eu nasci perto de caminhão, meu pai a vida inteira é caminhoneiro. Quando eu comecei a vender, como é que vende? Eu não sei, eu nunca tinha vendido. Como é que vende? O cliente fazia algumas perguntas um pouco mais aprofundadas que eu não ia saber responder. Eu já olhava, cara, você vai perder, você recapa esse pneu. Vamos tirar isso aí para recapar, Fábio. Né? Ia no assunto que eu conhecia. Né? Entendeu? Então, assim, foi difícil. Foi roer um osso mesmo. Mas foi muito bom. A Transdesk, ela tem um método de abordagem que a gente ensina nos treinamentos, que é o spin. O spin selling, que o pessoal fala. E é exatamente isso daí. Você puxa o assunto com o cara dentro daquilo que tem a ver com o caminhão dele, mas que tem a ver com algum conhecimento seu. Se o cara está passando pretinho no pneu, starta o assunto por isso, né? Porque você precisa começar por algum assunto. Sim. E aí o cliente vai começar a te falar naturalmente das dores dele, né? Então depois, em um momento ou outro, vai chegar na hora de você falar do seu produto, né? Então, você naturalmente já fazia o caminho, né? Puxava para onde eu conhecia isso. Deixava mais tranquilo. E, Juliano, só pra gente finalizar, quais são, assim, os sonhos, as vontades de vida que você ainda gostaria de realizar, né? No meio do negócio, de repente expandir mais sua área de abrangência, abrir uma nova unidade, num outro local. Mas, assim, quais são os sonhos de vida dentro ainda com a Transdesk que você tem vontade de realizar? Com a Transdesk aí mais uns 40 anos, 50 anos. O meu sonho é fazer meus filhos darem sequência Legal. nessa empresa, né, darem sequência no trabalho que eu e a mãe deles iniciou também junto comigo e fazer as unidades terem sucesso, números, fazer dar certo, como a gente já está fazendo, dar essa sequência. Acho que não tenho muita pretensão aí de abrir mais unidades, até porque a gente precisa ter alcance. Uhum. E aí, daqui a pouco a gente foge demais do que a gente consegue. Uhum. Então, eu acho que o que a gente tem, a gente só precisa
deixá-las tudo redondinha, funcionando muito bem, formar as equipes, manter essas equipes, trazer pessoas boas, fazer a vida dessas pessoas que estão aqui com a gente mudar também, junto com a da gente, sempre. É isso. Não tem muita coisa, não. Legal. Então, hoje você tem o Felipe com 17 e a Alice? Com 9. 9 anos. 9 anos, Alice. Já está também sendo preparado aí. O Felipe, ele é muito regrado. Ele é incrível. Mas ele não tem um feeling comercial. Uhum. Ele é muito regrado. A Alice vai vender o Felipe. Ah, é? A Alice vai vender o Felipe. Aquela ali é vendedora. É vendedora. Ela se vende, ela negocia com a gente, ela negocia tudo. Ela negocia tudo. A bichinha ali, aquela ali vai vender. Vai vender. E o Felipe vai tomar conta ali do... Mas você vê como que muda, né? Perfil, né? Os 2 filhos e totalmente diferente um do outro. É saber tirar proveito não, mas assim, é saber incentivar, né? Que cada um trabalhe com a sua habilidade, né? Exato. Identificar, né, o perfil de cada um. Eu falei com a Camila, você tem cara de vendedora, você já tentou vender? Ela, não, acho que eu não vou dar conta. Falei, olha... Ela não vai dar conta, ela é uma das melhores vendedoras que eu já conheci. Ela faz isso todo dia. Nossas unidades são unidades vendedoras. Não é resolvedoras de problemas, até porque tem uma matriz com setores totalmente formados, muito bem formados, atende muito bem, desenrola muito bem. Eu falei, nós não precisamos resolver problema. Por quê? Bateu o caminhão? Tem que resolve. Tem que pintar a porta do lado direito e o cliente quer que pinta, mas não é para pintar, eles vão explicar por que não vão pintar. Tudo tem setores lá que resolve. Nós não somos unidades resolvedoras de problemas, somos unidades vendedoras. A gente começa a vender e termina vendendo no final do dia em todos os setores dentro da unidade. E a Camila faz muito bem isso, ela nem percebe, mas é uma das melhores vendedoras que a gente tem. Não precisa ter o cargo, o título, né? Exato. Ela já faz, né? Não, ela vende todo dia. Que legal. Pô, Juliano, que legal esse bate-papo aqui. Se a gente pudesse, a gente ficaria mais horas aqui batendo papo com você. Acho que é sempre bom. Cada vez que a gente conversa com alguém, né, que está lá na ponta, atuando, enfim, a gente aqui de dentro fica mais rico de informação, né? Porque a gente está ali, às vezes, mais distante da rua, do que está acontecendo no dia a dia, e essas conversas ajudam a gente a entender mais o que acontece lá, né? Sim. Consequentemente, ajuda a gente a melhorar a nossa entrega para vocês. Mas obrigado aí pelo seu bate-papo, direto aqui de Vilhena, né? Exatamente. Nos nossos estúdios aqui de Vilhena. Obrigado mesmo. E a gente, então, finaliza mais um episódio do Poddesk. E... mais uma vez agradecendo você por participar. Obrigado pelo seu tempo. Né, Heleninha? Isso mesmo. Muito obrigada, Juliano, por compartilhar conosco as histórias das unidades de Itapejara do Oeste, Vilhena e Porto Velho. E a história, né? Tem história. Anos de construção, a história. Muito obrigada a você que se conecta com a gente. Olha, em breve nós temos aí novos episódios no ar, mas enquanto isso, continue nos acompanhando lá no nosso Instagram, no @transdesk. É isso aí. Tchau. Tchau. Até mais.